Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 22 de julho, prece das 18 horas, Centro Espírita Maria Amélia. É um prazer enorme podermos estar aqui estudando a doutrina juntos. Eu convido você a elevar o seu pensamento junto com a gente e que possamos, no estudo de hoje, sermos melhores que o dia de ontem. Vamos juntos, então? Senhor da vida, obrigado, Pai, pela chance do estudo diário. Obrigado pela oportunidade do estudo e do esclarecimento. E que possamos, no aprendizado de hoje, sermos melhores que o dia de ontem. Graças a Deus, então, irmãos e irmãs, é um prazer enorme a gente poder estar aqui. Terça-feira, continuando às 18 horas, estudo Livro dos Espíritos, é o nosso livro diário das 18 horas. Estamos no capítulo 6, no segundo livro, Vida Espírita. Estamos falando sobre a comemoração dos mortos, os funerais. Estamos na pergunta 322. Então, você que tem um livro dos Espíritos aí, estude com a gente. Vamos para mais um aprendizado que diz assim, ó. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são mais visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar deles? Resposta. Que importa? Que lhes importa a terra? Somente pelo coração que se prendem a ela. Se não o amam, nada mais façam o que o espírito voltar à terra. Eles têm todo o universo pela frente. De novo, gente. Quando nós somos muito apegados à matéria, a gente acha que esses rituais, esse tipo de ação é que vai ser determinante para você e até para os outros. Por quê? Porque você quer que os outros falem, olha, nossa, você viu? Ele vai todo ano lá no Dia dos Mortos comemorar com o fulano, com a fulana que partiu. Nossa, como ele é. Gente, não vai ser um dia, em um local, num ambiente que você deveria pensar em fazer isso. E aquele que partiu, será que ele vai naquele dia? Vai depender também dele, do momento evolutivo dele. Mas a grande maioria, gente, quando começa a compreender que, a partir do momento que ele deixou a matéria, ele tem o dever, o direito, e se ele quiser continuar evoluindo, ele não vai se apegar mais a isso. O problema somos nós que ficamos por causa dos rituais que criamos. Mas, de novo, isso é de pessoa para pessoa. Por quê? Porque tem muitos espíritos, sim, que ficam totalmente conectados aqui ainda, por muitos e muitos anos. Mas isso, gente, é de espírito para espírito. Aqui nós estamos generalizando para você entender que, se você aprender, você não vai ficar preso nisso. E aí é de cada um, ok? Pergunta 323. A vista do túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar de que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização deste fato. Já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, gente, não é você ter que ir lá na frente do túmulo fazer uma prece que você vai venerar ou vai respeitar aquele que partiu. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar, a qualquer momento do dia, da noite, quando você eleva o seu pensamento, quando você emana do seu coração e agradece por tudo aquilo que vocês já viveram, isso é o que mais importa, tá bom? Pergunta 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Resposta. Muitos as assistem, quando podem, mas são menos sensíveis às honras do que lhes atribuíam do que às suas lembranças. E aí depende, gente. Os orgulhosos, os vaidosos, podem até estarem lá e falar, nossa, ó, tá vendo? Todo mundo lembra de mim, fizeram até um busto meu, uma estátua. Mas muitos veem aquilo, ficam até felizes pela lembrança, mas para ele não vai servir de nada, porque ele já não está mais ali, materialmente falando. Muitos se apegam, porque ainda são muito apegados às coisas da matéria.
Mas, de novo, quanto menos materialista você for, menos você dará importância para esse tipo de coisa. Quanto mais apegado à matéria e materialista você for, é lógico que você vai dar importância para isso. Então, a distinção é de entender o que é da matéria é matéria, o que é do espírito é do espírito. Pergunta 325. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Boa pergunta, hein, Kardec? Resposta. A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado? Que resposta, hein? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Por quê? Porque o que é da matéria é matéria, e o espírito é espírito. O lugar, gente, o mausoléu, se é, sabe, num cantinho, é o que menos importa para o espírito evoluído. O que ele mesmo vai se importar é de saber como estão aqueles que ele ama, de continuar a sua evolução e de ajudar aqueles que ainda não entenderam a se melhorar. Este é o papel do espírito em evolução e mais evoluído do que nós. Agora, muitos que ainda são inferiorizados, muito ainda que estão longe do conhecimento, é lógico que vai dar importância. A gente dá importância para coisas daqui. Vai alguém pegar uma coisa minha e tira daqui e põe ali para ver se eu já não brigo. Então, gente, isso é inferioridade moral. É isso que nós temos que trabalhar para se melhorar, ok? Pergunta 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Resposta. Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. E se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Gente, de novo, se você acha que isso é importante, ok. Mas isso não pode ser mais importante do que você buscar se melhorar e do que você chegar e honrar aqueles que partiram. Se você, sua família ainda tem um costume, sabe, de pagar um local no cemitério para, né, todo mundo ficar lá, ou se você acha que isso é importante, ok, gente, tá tudo bem você ter esse tipo de ideia. Agora, o que você não pode é achar que aquele localzinho ali, ou aqueles ossos são a pessoa, e que ela está ali, porque ela não está. O que está ali é a representação física daquele que esteve contigo. E detalhe, depois que morreu lá, tal, só tem osso. E quando você olha para mim, você vê eu ou você vê meus ossos? Percebe, gente, como a gente ainda pensa coisas muito loucas sobre o que é realmente o ser e o que é representação material das coisas? Agora, de novo, se sua família tem ainda o costume lá de, sabe, porque nós temos um jazigo, porque nós temos... Ok, gente. Isso é até bom para quê? Para que quando você precisar mentalizar alguém da família, ou você, sabe, quiser ter um momento de paz, um sentido de, pô, tô com tanta saudade do fulano, aí você vai lá no local, você senta, você faz uma prece, você se conecta, ok. Só que você, eu e todo mundo tem que entender o quê, gente? Nós não precisamos de um local como um cemitério ou um local onde tem um jazigo para eu me comunicar ou para eu estar em sintonia com aqueles que partiram. Eu posso fazer isso de qualquer lugar. Mas, lógico, enquanto aquele que está perto de nós não entende isso e ele quer fazer isso, vamos aprender a respeitar, vamos aprender a compreender o momento de cada um. E tá tudo bem, gente. Ok? Pergunta 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam os seus despojos mortais? Resposta. Quando o espírito já chegou a um grau de perfeição, ele não tem mais a vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas.
Sabei, porém, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, os que desgostam com o abandono e a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Gente, é lógico que você vai ficar feliz da lembrança, mas é a lembrança do quê? Dos momentos que viveram, não a representação de que você é aquele despojo ou aquele ambiente. Porque o que vale mesmo é tudo que viveu, é tudo que tem no coração, ok? Pergunta 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muitos frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe que se passa, se ainda estiver perturbado. Perturbado por quê? Pelo, pelo momento de não estar mais conectado à matéria. Porque ele vai sentir o incômodo, ele vai sentir uma diferença. Muitos vão achar que estão sonhando. Nossa, eu sonhei com a minha própria morte. E muitas vezes não é um sonho, é realidade. Outras vezes, ele vai achar, nossa, eu tive a impressão de que. E outros nem vão perceber nada, porque eles ainda estão totalmente necessários o desprendimento das coisas materiais. Por isso vai depender de pessoa para pessoa. Pergunta 327A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Resposta, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Gente, é lógico que, o exemplo, você morreu, aí no seu enterro vai lá um monte de gente que você conhece, e aí você está lá e você vê, é lógico que você vai ficar feliz. Poxa, todo mundo lembrou de mim. Diferente daquele que ninguém vai lá, porque isso é de cada um, gente. Nós ainda somos seres que temos esse tipo de condição de pensar e de sentir. É lógico que eu vou ficar triste se eu conheço 500 pessoas, só vai 2 no meu enterro. Só que, por outro lado, isso é um sinal, né? Pô, por que você se achava tão conhecido e só foi 2 pessoas? 328, a pergunta. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Essa perguntinha aqui, já pensou, o cara é riquíssimo, tem um monte de bens e era totalmente apegado? Será que ele vai lá e vai tentar manipular para que ninguém fique com as coisas dele? Resposta, quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução e para o castigo dos culpados. É nessa ocasião que ele vê o quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam aparentes, e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio e esclarece o quanto aos seus propósitos, mas é a vez deles que também chegará. Gente, imagina, você é totalmente apegado às coisas da matéria, você não dividia, você não queria que ninguém pegasse tal. Depois que você morreu, dependendo de como é a família, a gente vai ter briga por aquilo. E outras vezes vai ter ironia. Tá vendo? Ficou lá, ó. Tal. Agora nós vamos usar, agora nós vamos gastar. E você se corroendo do outro lado vendo aquilo. Por quê? Porque você só pensava na matéria. Aí a educação, a moral, a compreensão não teve. Então, gente, é muitas vezes permitido que você veja, até para você mesmo ver o erro que você cometeu de não entender sobre a responsabilidade, sobre as riquezas e o poder na Terra. Tá bom? Última perguntinha de hoje. Pergunta 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? Resposta. É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Até porque, gente, lá dentro, lá no fundo da alma, a gente sente e, sabe, fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que tem alguma coisa além? E é isso que a gente tem que se apegar e entender. Tá bom? Por hoje é isso. Amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez. É um prazer enorme poder estar mais uma vez juntos. Quero lembrar para vocês que hoje, terça-feira, hoje nós não temos trabalho presencial no Maria Amélia. Lembrando que o Maria Amélia é aberto ao público de segunda, de quarta e de sexta-feira, 8 da noite. Quarta-feira, às 2 e sábado, às 3h30, esses são os dias presenciais. E aqui online, de segunda a sexta-feira, meio-dia,
cada dia da semana, um livro da codificação. E às 18 horas, de segunda a sexta-feira, Livro dos Espíritos. Gente, eu espero vocês amanhã para mais um estudo da doutrina. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.